Mística Cidade de Deus. Capítulo 14, Livro 4, Tomo 2, de Santa Maria de Ágreda. O menino Deus é circuncidado e recebe o nome de Jesus, o ministro da circuncisão. A cidade de Belém possuía sinagoga, como outras cidades de Israel, onde o povo se reunia para orar, e por isso se chamava também casa de oração. E igualmente para ouvir a lei de Moisés. Era lida e explicada por um sacerdote do púlpito, em voz alta para o povo entender seus preceitos. Nestas sinagogas particulares não se ofereciam sacrifícios, pois estes eram reservados ao templo de Jerusalém, a não ser que Deus ordenasse outra coisa, segundo consta do Deuteronômio 5:6. Deus não deixou ao povo essa liberdade, para lhes evitar o perigo da idolatria. O sacerdote, mestre e ministro da lei, costumava ser também o da circuncisão. Nenhum preceito impunha esta obrigação, porque qualquer um podia circuncidar, mesmo não sendo sacerdote. A especial devoção das mães é que acreditava evitar a meninos riscos e perigos quando circuncidados pelos sacerdotes. Não por temor, mas pela dignidade do menino, quis nossa grande rainha que o ministro de sua circuncisão fosse o sacerdote que se encontrava em Belém, e para este fim São José foi chamado. O sacerdote de Belém. Veio o sacerdote à gruta do nascimento, onde o esperava o Verbo humanado nos braços de sua Virgem Mãe. Com o sacerdote vieram outros 2 ministros, que costumavam ajudá-lo no ministério da circuncisão. A rusticidade do local admirou e desgostou um pouco o sacerdote. A prudentíssima rainha, porém, recebeu-o com tal modéstia e afabilidade que transformou seu desagrado em devoção. Sem conhecer a causa, foi tomado de respeito, reverência e admiração pela honestíssima compostura e majestade da senhora. Quando pousou os olhos no semblante da mãe e do menino, sentiu no coração grande ternura e devoção, admirando-se do que via entre tanta pobreza e em tão humilde e desprezível lugar. Ao entrar em contato com a carne deificada do Deus infante, foi todo renovado com uma oculta virtude que o transformou e santificou. Deu-lhe novo ser de graça, com o que veio a ser santo e muito agradável ao Altíssimo Senhor. Maria, altar do sacrifício. Para fazer a circuncisão com a reverência exterior possível naquele lugar, São José acendeu 2 velas de cera. O sacerdote disse à Virgem Mãe que se afastasse um pouco e entregasse o menino aos ministros, para que a vista do sacrifício não a afligisse. Esta ordem causou alguma dúvida à grande senhora. Pela humildade, inclinava-se a obedecer ao sacerdote, enquanto o amor e reverência a seu unigênito lhe solicitavam que permanecesse com ele. Para não faltar a nenhuma destas virtudes, pediu ao sacerdote, com humilde submissão, permitisse a ela assistir ao sacramento da circuncisão. Venerava-o e se sentia com ânimo de sustentar seu filho nos braços, pois ali não havia comodidade para deixá-lo e afastar-se. Somente lhe suplicava fizesse a circuncisão com a possível piedade em vista da delicadeza do menino. O sacerdote prontificou-se a isso e permitiu que a mãe sustentasse o menino em suas mãos. Deste modo, ela foi o sagrado altar, onde começaram a se realizar as realidades figuradas nos antigos sacrifícios, conforme Hebreu 9:6. Ofereceu em seus braços este novo e matutino sacrifício, com todas as condições para ser aceito ao Eterno Pai. As 3 ofertas do menino Jesus. A Divina Mãe descobriu o menino dos panos em que estava envolto e tirou do peito uma toalha aquecida com o seu calor, pois o frio era rigoroso. Sustentou o menino sobre esta toalha para nela recolher a relíquia e o sangue da circuncisão. O sacerdote circuncidou o menino, Deus e homem,
verdadeiro, que com imensa caridade fez ao Eterno Pai 3 ofertas de tanto valor que cada uma era suficiente para a redenção de 1000 mundos. A primeira foi aceitar forma de pecador, conforme Filipenses 2,7, sendo inocente e filho do Deus vivo, recebendo o sacramento, segundo 2 Coríntios 5,21, que era aplicado para purificar do pecado original e sujeitando-se à lei que não o atingia. A segunda foi a dor que sentiu como verdadeiro homem. A terceira, o amor ardentíssimo com que começara a derramar seu sangue pela redenção do gênero humano, agradecendo ao Pai que lhe dera a forma humana, na qual podia sofrer por sua glória e exaltação. As lágrimas de Jesus e Maria. O Pai aceitou esta oração e sacrifício de Jesus nosso bem e começou, a nosso modo de entender, a se dar por satisfeito e paga a dívida da linhagem humana. O Verbo ofereceu estas primícias de seu sangue, conforme 1 Coríntios 2,14, em penhor de que o daria todo, ao consumar a redenção, pagando a dívida dos filhos de Adão. A Mãe Santíssima via todos estes atos interiores de seu unigênito. Com profunda sabedoria, compreendia o mistério e acompanhava os atos de seu Filho e Senhor, na respectiva medida e modo que a ela competia. Chorou o menino Deus como verdadeiro homem. A dor foi agudíssima, assim pela sensibilidade de sua compleição, como pela crueza da faca de pedra. A causa de suas lágrimas, porém, não foi o santo, tanto a dor natural como a ciência sobrenatural, com que via a dureza dos mortais, mais insensíveis e duros que a pedra, resistem a seu benigníssimo amor e à chama que vinha acender, conforme Lucas 12:49, nos corações dos seguidores da fé. Chorou também a terna e amorosa mãe, como cândida ovelha, que une o balido ao do inocente cordeiro. Com recíproco amor e compaixão, ele aconchegou-se à mãe que carinhosamente o reclinou sobre o seu peito. Recolheu a sagrada relíquia e sangue e, no momento, a entregou a São José para cuidar do menino Deus e o envolver novamente nos panos. O sacerdote estranhou um pouco as lágrimas da mãe, ignorando o mistério. Julgou que a beleza do menino é que poderia ter causado tanta amargura e dor naquela que o havia dado à luz. A santidade de Maria. Em todos esses sucessos, foi a Rainha do Céu tão prudente, atenta e magnânima, que admirou os coros angélicos e deu sumo prazer ao Criador. Em tudo resplandeceu a divina sabedoria que a guiava, dando a cada ato a plenitude da perfeição, como se fosse o único a praticar. Foi corajosa para ficar com o menino na circuncisão, cuidadosa para recolher a relíquia, compassiva para sentir e chorar com ele, amorosa para acariciá-lo, diligente para abrigá-lo, fervorosa para imitar seus atos interiores, e sempre religiosa para o tratar com suma reverência. Todos estes atos não se estorvavam mutuamente, nem a intensidade de uns diminuía a dos outros. Admirável espetáculo numa jovem de 15 anos, que para os anjos servia de singular ensinamento e nova admiração. Perguntou o sacerdote que nome iam dar ao menino circuncidado. A grande senhora, sempre atenta em respeitar seu esposo, pediu-lhe que o dissesse. São José, com veneração, voltou-se para ela, dando-lhe a entender que saísse de sua boca tão doce nome. Por disposição de ambos disseram ao mesmo tempo: Jesus é seu nome, conforme Lucas 2:21. Estão de pleno acordo os pais, ajuntou o sacerdote, e grande é o nome que dão ao menino. E o escreveu no registro. Ao escrevê-lo, sentiu grande emoção que o obrigou a derramar muitas lágrimas. Admirado pelo que sentia, disse: Tende grande cuidado em sua criação, e dizei-me em que posso acudir às vossas necessidades. Maria Santíssima e São José agradeceram-lhe humildemente e ofertaram-lhe as velas e mais algumas coisas com que o sacerdote se retirou. Maria e José celebram a circuncisão. Maria Santíssima e São José, ficando a sós com o menino Jesus, celebraram o mistério da circuncisão, comentando com afetuosas lágrimas e cânticos.
que fizeram o nome de Jesus. O conhecimento destes fatos, assim como de outros prodígios que tenho escrito, é reservado para a glória acidental dos santos. A prudentíssima mãe curou o ferimento do menino Deus com os remédios usados para o caso. Durante todo o tempo da cura, não deixou de seus braços nenhum momento sequer, tanto de dia como de noite. Não é possível a compreensão e capacidade humana explicar o cuidadoso amor da Divina Mãe. Nela, a afeição natural foi maior do que a de qualquer mãe por seus filhos, e o amor sobrenatural excedia ao de todos os anjos e santos reunidos. Sua reverência e culto não têm comparação com qualquer coisa criada. Estas eram as delícias que o Verbo humanado desejava ter com os filhos dos homens. Entre as dores, seu amoroso coração gozava o conforto proporcionado pela iminente santidade de sua Virgem Mãe. Só ela o agradava mais do que todos os mortais, e o repousava com seu amor. Apesar disto, a humilde rainha procurava aliviá-lo por todos os meios ao seu alcance. Pediu aos santos anjos que ali assistiam, tocassem e cantassem ao seu Deus humanado, pequenino e sofredor. Obedeceram a sua rainha e senhora e com voz sensível entoaram-lhe, com celestial harmonia, os mesmos cânticos que ela e São José haviam composto em louvor do suave nome de Jesus. Música dos Anjos. Com esta música tão maravilhosa, em cuja comparação a dos homens não passaria de confuso e agradável barulho, entretinha a divina Senhora e seu amabilíssimo Filho. A harmonia, porém, das heróicas virtudes que em sua alma santíssima formavam um esplêndido coral era muito maior conforto para ele. Como o disse nos Cânticos dos Cânticos, 7:1. Duro é o coração humano, mais que tardo e pesado, para conhecer e agradecer tão veneráveis sacramentos, ordenados para a sua eterna salvação, pelo imenso amor de seu Criador e Redentor. Ó doce bem e vida de minha alma, que má retribuição te damos pelas finezas de teu amor eterno? Ó caridade sem termos nem limites, pois não te extingues com as muitas águas de nossas ingratidões tão desleais e grosseiras. Não pôde a bondade e santidade, por essência, descer mais por nosso amor, nem fazer maior fineza do que tomar a forma de pecador, e sendo a inocência receber o remédio da culpa que não o podia tocar? Se os homens desprezam este exemplo e esquecem este benefício, como se atrevem a dizer que têm juízo? Como presumem e se gloriam de sábios, prudentes e entendidos, se não te comovem em homem ingrato? Tais obras de Deus seria prudência afligir-te e chorar tão lastimável, estultice e dureza, pois nem o fogo do amor divino derrete o gelo do teu coração. Doutrina da Santíssima Rainha Maria Senhora Nossa, memória e gratidão. Minha filha, quero que consideres com atenção o favor que recebes, conhecendo o cuidado, solicitude e amorosa devoção com que eu servia meu Santíssimo e querido Filho. Nos mistérios que escreveste, o Altíssimo te concede esta luz tão especial, não apenas para saboreares o gozo que dela sentes, mas também para me imitar em tudo como fiel serva. Assim como és distinguida pelo conhecimento dos mistérios de meu Filho, sê também na gratidão por suas obras. Considera, pois, caríssima, quão mal é correspondido pelos mortais o amor de seu Filho, e até pelos justos é esquecido e pouco agradecido. Toma por tua conta, quanto for possível, as tuas fracas forças, compensar este agravo, amando, agradecendo-lhe e servindo-o por ti e por todos os que não o fazem. Para isto, deve ser pronta como os anjos, fervorosa no zelo, fiel nas ocasiões. Em todos os pontos deves morrer as coisas da terra, quebrando as prisões das inclinações humanas e libertando-te para elevar o voo onde o Senhor te chama. Esquecimento e ingratidão. Não ignoras, minha filha, a suave eficácia que tem a viva memória das obras que meu Filho Santíssimo realizou pelos homens. Ainda que muito podes te valer desta luz para seres grata,
Contudo, para mais temer o perigo do esquecimento, advirto-te que os bem-aventurados no céu, conhecendo na luz divina estes mistérios, admiram-se de os terem meditado tão pouco quando eram viadores, estavam na terra. Se pudessem sofrer alguma pena, lastimariam profundamente a tardança e descuido que tiveram em apreciar as obras da redenção e imitação de Cristo. Os anjos e santos, com ponderação desconhecida pelos mortais, admiram-se da crueldade destes, contra si próprios e contra o seu Criador Salvador. Não sentem compaixão, tanto do que o Senhor padeceu, como do que eles mesmos hão de padecer, quando com irremediável amargura os réprobos conhecerem seu descaso tremendo, e que não consideraram as obras de Cristo, seu Redentor. Esta confusão e remorso lhe será pena intolerável. Só este remorso será castigo jamais pensado, quando virem a copiosa redenção. Que desprezaram, ouve, minha filha, e inclina teu ouvido a meus conselhos e doutrina da vida eterna. Expulsa de tuas potências qualquer imagem e afeto de criatura e converte toda a tua mente e coração aos mistérios e benefícios da redenção. Entrega-te toda a eles, medita-os e reflete sobre eles, pondera-os, agradece-os, como se só tu existisse e eles fossem somente para ti, e para cada um dos homens em particular. Neles acharás a vida, a verdade, o caminho da eternidade, na qual não poderás errar, e onde encontrarás a luz e a paz. Mística Cidade de Deus, capítulo 15, volume 4, tomo 2, de Santa Maria de Ágreda. Maria Santíssima permanece com o menino Deus na gruta, desde o nascimento até a vinda dos reis. São José pensa em deixar a gruta. Pela ciência infusa da Sagrada Escritura, que nossa grande rainha possuía, e por elevadas e divinas revelações, ela sabia que os reis magos do Oriente viriam reconhecer e adorar seu Filho Santíssimo por verdadeiro Deus. Além disso, tivera conhecimento mais próximo desse mistério quando o anjo levou aos magos a notícia do nascimento do Verbo manado, como ficou dito no capítulo 2 deste livro 4. São José não estava ao par desse mistério, porque não recebera dele revelação, e nem a prudentíssima esposa o havia informado. Em tudo era sábia e aguardava a atuação da vontade divina e suas disposições suaves, conforme Sabedoria 8:1, e oportunas. Celebrada a circuncisão, o santo esposo propôs à Senhora do Céu que lhe parecia necessário deixar aquele lugar tão rústico e pobre, pela descomodidade de abrigar o menino Deus e a ela também. Em Belém já se encontraria pouso onde pudessem se recolher até o tempo de fazer a apresentação do menino no templo de Jerusalém. O fidelíssimo esposo fez esta proposta, cuidadoso de não deixar faltar ao menino e à sua mãe o conforto que desejava lhes proporcionar, mas tudo submetia à vontade de sua divina esposa. Os anjos participam a vinda dos reis. Sem lhe revelar o mistério, respondeu a humilde rainha: Meu senhor e esposo, estou pronta para vos obedecer e vos seguir, com muito gosto, aonde quiserdes, fazei como vos parecer melhor. Sentia a Divina Senhora certa afeição pela gruta, tanto pela humildade e pobreza do lugar, como por ter sido consagrada pelos mistérios do Verbo manado, nascimento, circuncisão e dos reis que esperava, embora não soubesse quando viriam. Piedoso era este afeto, cheio de devota veneração. Apesar disso, lhe antepôs a obediência ao seu esposo e se conformou a ele para em tudo ser exemplo e modelo de altíssima perfeição. Esta submissão pôs São José em maior dúvida e cuidado, pois desejava que sua esposa determinasse o que deveria fazer. Estando ambos a tratar disso, o Senhor resolveu-lhes a dúvida por meio dos arcanjos São Miguel e São Gabriel, que corporalmente assistiam ao serviço de seu Deus e Senhor e da grande rainha. Disseram eles: a vontade divina ordenou que neste mesmo lugar o Verbo divino emanado seja adorado pelos 3 reis da terra.
que do Oriente vêm em busca do Rei do Céu. Faz dias que eles estão em viagem, porque logo que foram avisados do nascimento, puseram-se a caminho e em breve chegarão aqui. Assim serão cumpridos os vaticínios dos profetas que a grande distância no tempo os viram e profetizaram, e permanecem na gruta. Este aviso alegrou São José por ficar informado da vontade do Senhor. Disse-lhe sua esposa, Maria Santíssima: meu Senhor, este lugar escolhido pelo Altíssimo para tão magníficos mistérios, ainda que pobre e desconfortável aos olhos do mundo, aos da sabedoria divina é rico, precioso, estimável e o melhor da terra, pois o Senhor dos céus escolheu-o para consagrá-lo com sua real presença. Ele é poderoso para que neste lugar, verdadeira terra da promissão, gozemos de sua presença. Se for sua vontade, nos dará algum alívio e abrigo contra o rigor da temperatura. Nos poucos dias que aqui ficarmos, consolou-se e muito se animou São José com estas razões da prudentíssima rainha. Respondeu-lhe que, como menino Deus cumpriria a lei da apresentação, assim como fizera com a circuncisão, até chegar o dia daquela, poderiam ficar naquele lugar sagrado, sem voltar a Nazaré, por ser longe e o tempo desfavorável. No caso de serem obrigados a se retirar por causa do rigor da temperatura, poderiam ir a Jerusalém, que distava de Belém apenas 2 léguas. Maria protege o menino Jesus. Em tudo concordou Maria Santíssima com a vontade de seu solícito esposo. Desejava também não deixar aquele sagrado tabernáculo, mais santo e venerável que a Santa Santorum do templo. Ali ficaria até que chegasse o tempo de nele apresentar seu unigênito, procurando-lhe todo o abrigo possível a fim de o proteger do rigoroso frio. Preparou a gruta para a chegada dos reis, limpando-a novamente, o quanto permitiu sua tosca e humilde pobreza. O maior cuidado, porém, que teve pelo menino foi conservá-lo sempre nos braços, quando não era forçoso deixá-lo. Além disso, usou do poder de senhora e rainha das criaturas quando recrudesciam as intempéries. Ordenava ao frio, ao vento, à neve e às geadas que não o ofendessem ao seu Criador, mas somente com ela usassem seu vigor e aspereza natural. Dizia a Divina Senhora: detende vossa ira diante de vosso Criador, autor, Senhor e conservador que vos deu ser, força e atividade. Advertir, criaturas do meu amado, que vosso rigor existe em razão da culpa e se ordena em castigar a desobediência do primeiro Adão e de sua descendência. Com o segundo, porém, que vem reparar a queda e nela não pôde ter parte. Deveis ser corteses, respeitando e não ofendendo a quem deveis obséquio e submissão. Em seu nome mando-vos não o incomodardes. Obediência dos elementos. Admirável e digna de ser imitada era a pronta obediência das criaturas irracionais à vontade divina, intimada pela mãe do próprio Deus. Acontecia que, quando ela assim ordenava, a neve e a água mantinham-se à distância de mais de 10 varas, 11 metros. Os ventos se detinham e o ar ambiente se temperava e aquecia. A este prodígio acrescentava-se outro. Enquanto o menino Deus em seus braços recebia esse conforto dos elementos, a Virgem Mãe sentia o frio e a natural aspereza atmosférica. Isso acontecia porque lhe obedeciam perfeitamente, e ela não queria se dispensar do sacrifício que poupava a seu terno menino e Deus magnífico, como mãe amorosa dele e senhora das criaturas a quem dominava. Ao santo e feliz José chegava o mesmo privilégio que para o menino. Sentia a mudança da temperatura, mas não sabia que aqueles efeitos procediam do poder e mandato de sua divina esposa. Sem ordem do Altíssimo, ela não lhe revelava esse privilégio. Reverência de José e Maria pelo menino Deus. A grande rainha do céu alimentava o menino Deus, dando-lhe seu virginal leite 3 vezes ao dia. Com grande reverência, pedia-lhe licença e que lhe perdoasse a indignidade, humilhando-se com o reconhecimento de sua inferioridade. Muitas vezes, quando o tinha nos braços, permanecia de joelhos, adorando-o, e se precisava sentar, pedia-lhe permissão. Com a mesma reverência,
dava o menino a José e dele o recebia. Como disse acima, muitas vezes beijava-lhe os pés e quando queria beijar-lhe o rosto, pedia-lhe interiormente sua benevolência e consentimento. O afetuoso filho correspondia-lhe às carícias maternas, recebendo-as com agradável semblante, embora conservando a majestade e com outros gestos à maneira das outras crianças, ainda que com diferente gravidade. O mais frequente era reclinar-se amorosamente ao peito da mãe puríssima ou no ombro, abraçando-lhe o pescoço com seus divinos bracinhos. Tão atenta e advertida era a imperatriz Maria nestas carícias, que nem com criancices as provocava, como as outras mães, nem com temor as recusava. Em tudo era prudentíssima e perfeita, sem falha e nem excesso repreensível. Estas demonstrações de amor de seu Filho Santíssimo levavam-na a se apegar com o pó, em profunda reverência. Com esta regulava seus afetos, dando-lhes maior realce de magnificência. Maria, a mais bela e santa das criaturas. Entre o menino Deus e a Virgem Mãe, havia outro mais elevado gênero de carinho. Já ficou dito que ela via continuamente os atos interiores da alma santíssima de seu unigênito. Além desta graça, acontecia muitas vezes, tendo-o nos braços, que se lhe revelava a humanidade como um cristal transparente, e por ele ou nele via a união hipostática e a alma do menino Deus orante ao Eterno Pai pela linhagem humana e todos os seus demais atos. A Divina Senhora ia imitando estes atos e orações, ficando toda absorta e transformada em seu filho. E Deus a olhava com gozo e delícia, como recriando-se na pureza de tal criatura e se alegrando por tê-la criado. Comprazia-se em ter se encarnado para formar em Maria uma tão viva imagem, tanto por sua divindade como da humanidade que de sua virginal substância assumira. Neste mistério, ocorreu-me o que disseram a Holofernes aos seus capitães quando viram a formosa Judite nos campos de Betúlia. Quem desprezará o povo hebreu e não julgará grande vantagem fazer-lhe guerra, possuindo ele tão belas mulheres? Misterioso e verdadeiro parece esse argumento para o verbo manado. Ele pode dizer o mesmo, e com maior razão, a seu eterno Pai e a todas as criaturas. Quem não achará acertado e bem empregado eu ter vindo do céu assumir carne humana para degolar o demônio, o mundo e a carne, vencendo-os e aniquilando-os, se entre os filhos de Adão se encontra tal mulher como minha mãe? Ó, meu suave amor, virtude de minha virtude, vida de minha alma, Jesus amável, vede que Maria Santíssima é a única da natureza humana que possui tal formosura, mas é singular e escolhida, tão perfeita para vosso agrado, Deus e Senhor meu, que não só equivale, mas ainda excede sem limites a todo o resto de vosso povo. Só ela compensa a fealdade de toda a raça de Adão. Maria, mártir de amor. Sentia a afetuosa mãe tais efeitos nestas delícias de seu unigênito verdadeiro homem e Deus, que a deixavam toda espiritualizada e deificada. Os voos de seu espírito puríssimo teriam muitas vezes quebrado os ligames do corpo terreno. A alma tê-la-ia abandonado pelo incêndio do amor e perderia a vida se não fosse milagrosamente fortalecida e conservada. Falava a seu Filho Santíssimo interiormente e exteriormente com palavras tão dignas e ponderadas que não cabem em nossa tosca linguagem. Tudo o que posso expressar resulta muito diferente do que me foi manifestado. Dizia-lhe: ó amor meu, doce vida de minha alma, quem sois vós e quem sou eu? Que desejais fazer de mim, abaixando tanto vossa grandeza, para favorecer o inútil pó? Que fará vossa escrava por vosso amor e por tudo quanto vos deve? Que vos retribuirei por tudo que me haveis dado? Meu ser, minha vida, potências e sentidos, meus desejos e anseios, tudo é vosso. Oh, meu Deus, que lindo! Confortai esta serva, mãe vossa, para que não desfaleça com os desejos de vos servir, vendo-se tão incapaz e que não morre por vos amar. Oh, que limitada é a capacidade humana, que insignificante seu poder, que insuficientes os afetos, pois não podem chegar a satisfazer
com equidade o vosso amor. É justo, porém, que a vitória sempre seja vossa, em ser magnífico e misericordioso com vossas criaturas, cantando triunfos de amor. A nós cumpre nos rendermos agradecidos e nos declarar vencidos por vosso poder. Ficaremos humilhados e apegados ao pó, enquanto vossa grandeza seja exaltada e enaltecida por todas as eternidades. Às vezes a Divina Senhora conhecia na ciência de seu Filho Santíssimo as almas que no decurso da lei da graça iriam se distinguir no amor divino, as obras que iriam empreender e os martírios que sofreriam a imitação do Senhor. Essa sim se inflamava em aspirações tão fortes de amor que o martírio de desejo da rainha superava os de todos os mártires que corporalmente o sofriam. Acontecia-lhe o que disse o esposo nos cânticos: a ânsia do amor é forte como a morte, dura como o inferno. A estes afetos que a amorosa mãe sentia de morrer porque não morria, respondia ao Filho Santíssimo com as palavras que ali se referem: põe-me por selo em teu coração e em teu braço, dando-lhe ao mesmo tempo a compreensão e o efeito destas palavras. Por este divino martírio, Maria Santíssima foi mártir antes de todos os mártires. Entre estes lírios e açucenas apacentava-se o mansíssimo Cordeiro Jesus, enquanto o dia da graça ia despontando e as sombras da lei antiga iam declinando. O leite da Virgem Maria. Enquanto recebeu o virginal peito de sua Mãe Santíssima, o menino Deus não se alimentou de outra coisa a não ser do leite materno. Era este suave e substancial, como elaborado em organismo puro, perfeito e de funcionamento exatíssimo na medida e qualidade, sem desordens e desigualdades. Não houve corpo e saúde semelhante ao de Maria, e seu sagrado leite, ainda que fosse guardado por muito tempo, não se corrompia, graças às suas naturais qualidades. Por este privilégio especial, nunca se alteraria como acontece como das outras mulheres, tão fácil de se decompor como a experiência mostra. A relíquia da circuncisão. Presenciando as carícias entre Mãe e Filho Santíssimo, o feliz esposo São José não só participava do seu gozo, mas também foi digno de as receber pessoalmente do menino Jesus. Muitas vezes a divina esposa lhe dava a carregar, quando por algum trabalho não podia tê-lo nos braços, como para preparar a comida, cuidar das roupinhas do menino, varrer a casa. Nessas ocasiões, São José ficava com ele e sempre sentia divinos efeitos na alma. Exteriormente, o menino Deus mostrava-lhe agradável semblante, reclinava-se ao peito do santo e com grave majestade de rei lhe fazia alguns afagos, como costumam fazer as crianças com o pai. Todavia, não era isto tão frequente com o mesmo carinho que usava com sua verdadeira Virgem Mãe. Quando ela o deixava, conservava a relíquia da circuncisão, que ordinariamente estava com São José para lhe servir de consolo. Deste modo, ambos se viam sempre enriquecidos, ela com o Filho Santíssimo e ele com o sagrado sangue e carne deificados. Conservavam-na num frasquinho de cristal que São José comprou com o dinheiro oferecido por Santa Isabel. Nele, a grande senhora colocou o prepúcio e o sangue derramado na circuncisão, cortando-lhe a parte do pano em que caíra. Para maior segurança, sendo o frasquinho rematado por um gargalo de prata, soldou-o com seu miraculoso poder, melhor do que se fosse ajustado pelo artífice que o fabricara. Deste modo, a prudentíssima mãe guardou estas relíquias durante toda a vida e entregou depois o precioso tesouro aos apóstolos, ficando vinculadas à Santa Igreja. No mar imenso destes mistérios sinto-me afogada e incapaz de os explicar com os limitados termos de ignorante mulher. Por esta causa, remeto muitos deles à fé e piedade cristã. Doutrina que me deu a Rainha Mãe Maria Santíssima. Desapego da própria vontade. Minha filha, ficas advertida pela doutrina anterior a não inquirir coisa alguma por ordem sobrenatural, quer para aliviar-te no padecer, quer por natural inclinação, e muito mesmo por vã curiosidade. Agora te advirto que por semelhantes motivos tão pouco deves cobiçar e fazer coisa alguma natural ou exterior. Em todas as operações das faculdades e atos dos sentidos, deves moderar e dominar tuas inclinações sem lhe dar o que pedem, ainda que seja
com aparência de virtude ou piedade. Por minha perfeita inocência, eu não corria perigo de exceder nestes afetos, nem faltava piedade ao meu desejo de ficar na gruta onde meu filho nascera e fora circuncidado. Apesar disso, não quis manifestar minha vontade, mesmo quando meu esposo me perguntou. A piedade antepus a obediência e compreendi que era mais seguro para as almas e de maior agrado ao Senhor procurar sua santa vontade por conselho e parecer alheio, do que pela própria inclinação. Em mim, isto foi maior mérito e perfeição. Em ti e nas demais almas, que correm perigo de errar pelo próprio ditame, essa lei deve ser mais rigorosa, para com discrição e diligência prevenir seus desvios. A criatura ignorante e de coração tão estreito, facilmente apega-se com afeto e infantis inclinações a coisas pequenas. Chega a se ocupar toda com o pouco, como com o muito, e o que lhe nada lhe parece algo. Tudo isto a inabilita e priva de grandes bens espirituais de graça, luz e merecimento. Desprendimento das coisas naturais. Gravarás no coração esta doutrina e toda a que eu te der, procurando fazer um memorial de tudo o que eu praticava, para assim o conhecer, entender e executar. Lembra a reverência, amor, cuidado e temor santo e circunspecto com que eu tratava meu Filho Santíssimo. Sempre tive essa atenção, mas depois que o concebi em meu seio, jamais o perdi de vista. Nem fui lenta no amor que então me foi comunicado. Não descansava meu coração no ardor de mais lhe agradar, até que unida e absorta na participação daquele sumo bem e último fim, repousava por momentos como em meu centro. Logo, porém, voltava a minha contínua solicitude como quem prossegue seu caminho, sem parar no que o ajuda, mas retarda seu desejo. Tão longe estava meu coração de se apegar a qualquer coisa da terra e seguir a inclinação sensível, que neste ponto vivia como se não fosse da comum natureza terrena. Se as demais criaturas não se libertam das paixões, ou não as vencem no grau que lhes é possível, não se queixem da natureza, mas sim da sua própria vontade. Mas poderia a fraca natureza queixar-se delas, pois perdendo com o domínio da razão, regê-la e orientá-la não o fazem. Deixam-na seguir suas desordens e a ajudam nisso com a vontade livre humana, procurando com a inteligência mais objetos, perigos e ocasiões em que se perca. Por estes precipícios que a vida natural pode oferecer, advirto-te, minha caríssima, a não apetecer nem procurar coisa alguma visível, ainda que te pareça necessária e muito justa. Tudo o que usas por necessidade, a cela, o vestuário, a alimentação e mais, seja por obediência, com licença dos prelados, porque o Senhor o quer, e eu o aprovo para usares de tudo a serviço do Todo-Poderoso. Portanto, testes, como os que te indiquei, há de passar tudo o que fizeres.